Ao longo dos anos, conforme a humanidade evoluiu, o senso comum foi ditando algumas regras e costumes antigos foram esquecidos, e até alguns fatos históricos passaram a serem questionados. Isso sem falar da mitologia e seus fatos insanos que deixam qualquer um com a pergunta a ser respondida: será que foi verdade? Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos embarcar em direção ao Antigo Egito e conhecer os fatos assustadores que eram normais naquela época. Tá curioso para saber quais são? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! O Homem de Barro. O antigo deus egípcio Khnum era um deus muito ocupado. Ele foi responsável pela água do deserto, o início da vida, a criação dos deuses e a proteção da vida após a morte. Isso é muito trabalho. Retratado com uma cabeça de carneiro, Khnum também era o deus da fertilidade e associado à criação dos humanos. A palavra Khnum, na antiga língua egípcia, significava construir. Os antigos egípcios acreditavam que Khnum usava uma roda de oleiro para criar humanos e deuses a partir do barro. E assim, os egípcios do passado acreditavam que eram feitos de barro, como a cerâmica em suas casas. Khnum não apenas criou os corpos dos humanos, mas também construiu o Ka, ou espírito de cada ser humano. O espírito, ou força vital, foi a bênção de Khnum para manter os humanos saudáveis e dispostos a viver. Os antigos egípcios também acreditavam que Khnum criou o primeiro ovo, e quando aquele ovo chocou, o sol apareceu. Khnum era um deus popular durante a primeira dinastia do Antigo Reino e era frequentemente referido como o pai dos pais e a mãe das mães dos faraós. Semeando os rios. Os antigos egípcios acreditavam que o antigo deus Atum criou o universo. Como Lorde Shiva na mitologia védica, Atum era considerado aquele que estava lá antes do início e aquele que continuaria a existir após o fim. Antes de Khnum existir, acreditava-se que Atum era o responsável pela criação do primeiro lote de deuses. Como Atum não tinha um parceiro no início do universo, para criar os deuses Shu e Tefnut, ele recorreu a outras medidas. O esperma de Atum se desenvolveu em seus filhos sem o envolvimento de uma mulher. O mito perpetuado pela crença entre os antigos egípcios de que a semente do homem traz fertilidade e prosperidade. Na festa de Min, todos os anos, o público em geral e o faraó governante realizavam um rito sagrado para garantir uma boa colheita e prosperidade. Ao chegar à praia, o faraó tirava suas roupas e se mantinha ocupado para oferecer o sêmen ao rio. Então, o resto dos homens praticavam o ritual em homenagem a Atum. Essa foi uma cerimônia realizada todos os anos para recriar o presente dado por Atum para nutrir o Nilo. Medicina do número 2. Todo mundo sabe o quanto os egípcios do passado eram obcecados com o ciclo da vida e morte. Seu fascínio por escaravelhos ou besouros de esterco também estavam relacionados a essa obsessão. De acordo com a entomologista Ives Camfort, os antigos egípcios viram os escaravelhos emergindo com uma bola de esterco rolando e desaparecendo no deserto como se fosse um sol nascendo e se pondo todos os dias. Estranhamente, essas criaturas realmente têm poderes celestiais impressionantes. Os escaravelhos são navegadores incríveis, que usam o sol como guia ao movimentar suas pedras. Rolando a bola de esterco, o besouro irá parar periodicamente, subir no topo de seu prêmio, olhar ao redor para se orientar, descer novamente e começar a empurrar a bola mais uma vez. E é por isso que o deus solar Khepri do Antigo Egito tinha a cara de um besouro de esterco para rolar a bola de fogo do leste a oeste no céu celestial. Você pode ver onde isso vai dar, certo? Se Khepri for um escaravelho, o sol se tornará a bola de esterco, e assim, o esterco se tornará o símbolo da imortalidade e da reencarnação entre os antigos egípcios. Agora espere, fica um pouco mais interessante. Os antigos egípcios consideravam os excrementos fecais de todos os animais sagrados e os incorporavam em seus remédios. Esterco de gazelas, cachorros, gatos, burros e etc. Era usado em vários tipos de curas e pomadas. Alguns foram usados em rituais espirituais e exorcismos também. Mas o crocodilo era o mais especial de todos, pois não era só um remédio. Era considerado um anticoncepcional. O Kahun Gynecological Papyrus
de 4.000 anos de idade atrás, era um registro médico que detalhava tudo sobre os meios e medidas usadas pelos antigos egípcios para o controle da natalidade. O documento está repleto de práticas bizarras. Os egípcios antigos foram de fato um dos primeiros praticantes do uso de medicina preventiva durante o ato sexual, mas esses contraceptivos eram feitos do mesmo tecido que usavam para fazer uma tanga. No entanto, se você acha isso estranho, veja só. Uma mistura de mel e esterco de crocodilo era usada por mulheres do Antigo Egito como pessário. Usar um bloco feito de mel e esterco de crocodilo como pessário parece nojento. O esterco ácido agia como espermicida e quaisquer insetos que o esterco pudesse carregar eram eliminados pelo mel por causa das suas propriedades antibacterianas, mas também ajudavam a cuidar de DSTs. Com toda certeza, a mistura de esterco de crocodilo e mel parece repulsiva e pegajosa, para dizer o mínimo, mas, ao mesmo tempo, era uma prática que os egípcios pensavam que funcionava. Os testes de gravidez do Antigo Egito eram muito diferentes do que são usados hoje em dia. Seja qual for o caso, as mulheres de hoje têm a sorte de fazer testes de gravidez modernos para que saibam quando é a hora de uma visita clínica ou de dar uma boa notícia a seus entes queridos. Os egípcios antigos surpreendentemente tinham um método semelhante para seus controles de gravidez. Nos primeiros meses de gravidez conhecidos, as mulheres do Antigo Egito iam ao campo de trigo e cevada recentemente semeados e urinavam nas sementes. Se essas sementes germinassem mais rapidamente do que em seu período normal de floração, isso significaria uma gravidez positiva. Pode soar como um truque dos antigos, mas os testes modernos funcionam da mesma maneira. Durante a gravidez, há um hormônio específico no xixi das mulheres e esse hormônio ajuda as sementes a brotar mais rápido. Os testes modernos detectam a quantidade do mesmo hormônio da urina das mulheres para concluir se estão grávidas ou não. Menstruação masculina? Uma das coisas mais fascinantes sobre o Antigo Egito, para o historiador grego Heródoto, era a igualdade na sociedade egípcia. Ao contrário da Grécia e da Roma, onde as mulheres tinham um status social um tanto inferior aos dos homens, o Egito permitia que as mulheres não apenas possuíssem propriedades e governassem, mas também podiam trabalhar em qualquer campo que desejassem. Haviam curandeiras, altas sacerdotisas, oficiais militares, entre outros cargos. Da mesma forma, os homens gozavam dos privilégios no Antigo Egito, que eram considerados femininos no mundo exterior. Os homens do Egito usavam maquiagem como confiança, como as mulheres. Delineadores grossos em designs de olhos de gato eram predominantemente populares, junto com delineadores altos e perucas perfumadas. Óleos e gorduras animais eram usados como hidratantes por homens e mulheres. Henna, popular nas culturas modernas hoje, foi usada para criar tatuagens extravagantes. Acredita-se que a maquiagem não só os torna fabulosos, mas também atua como protetor na pele. Mas a igualdade não parava por aí. Os homens do Egito também tinham aquela época do mês. Espere, menstruação masculina? Eu li certo isso? Apesar de todas as práticas higiênicas e culturais de pureza, o Antigo Egito tinha muitas doenças. E, infelizmente, uma delas era a esquistossomose, que fazia as pessoas urinarem e defecarem com sangue. Era tão difundido que as pessoas nem pensavam que era uma doença. Eles pensavam que os homens estavam menstruando. Os egípcios aceitavam que os homens tinham menstruação como as mulheres, como parte do crescimento. Eles até acreditavam que sangrar era um sinal de fertilidade nos homens. Os macacos policiais. Sim, exatamente o que você ouviu. No Antigo Egito, se você ouvir uma manada de macacos correndo em sua direção gritando, corra! Considere-se um homem procurado e fora da lei, porque o mandado de busca havia sido emitido e os policiais estavam vindo te pegar. Esses policiais eram babuínos. Os gatos eram a escolha mais popular, mas os antigos egípcios amavam todos os tipos de animais. Quase não haviam animais na biosfera africana que os egípcios hesitassem em utilizar como animais de estimação. Leões, ibis, gazelas, hipopótamos, peixes, pássaros, macacos, babuínos. Os antigos egípcios eram conhecidos por seus animais de estimação exóticos, mas nem todos eram para se exibir. Como cães usados por departamentos de polícia modernos em todo o mundo para ajudar as autoridades na busca, rastreamento e detecção, os antigos egípcios usavam babuínos. Hieróglifos e obras de arte que sobreviveram por séculos retratam autoridades egípcias usando babuínos em coleiras para prender criminosos.
Um pedaço chocante de uma obra de arte egípcia clássica mostra autoridades soltando um babuíno em um ladrão em um mercado e o criminoso implorando para que eles mandem o animal parar enquanto ele morde sua perna. Os babuínos de estimação do Antigo Egito também sabiam como colher frutas, dançar e, melhor ainda, fazer cerveja. Seus donos os amavam tanto que algumas múmias foram encontradas com tatuagens e obras de arte de babuínos. Então, o que você acha? Perdemos alguma das estranhas normas sociais do Antigo Egito? Talvez o seu próprio macaco que lhe faça o café da manhã? Conte nos comentários e não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo!